Está começando o Vagamente, um podcast de teologia, descontraído e bem-humorado, porém com conteúdo para não deixar a sua mente vagando sozinha. Fala aí, ô Brasa Viva no Altar, como é que vocês estão? Eu saúdo vocês com a esplendorosa, maravilhosa, grandiosíssima paz do Senhor. Amém, irmãos. E aí, galera? Começando só com uma piadinha aqui, mais um Vagamente, nossa série de introduções ao Novo Testamento. Isso aí, né, Geralt? É isso aí. Estamos contentes com essa série. Tem sido bom pra nós. Espero que tenha sido bom pra vocês também, né? Vamos lá, né? Então hoje nós damos continuidade, falando hoje sobre a epístola, a carta aos Efésios. E começamos de onde? Do começo. Claro, é óbvio, né? A resposta mais óbvia, né, cara? Mas antes disso, o que poderíamos falar dessa carta bem rapidamente? Ah, cara, eu gosto dessa carta, velho. Eu já li ela algumas vezes. Um dos meus textos preferidos está nela, que é Efésios capítulo 2, onde ele fala de que nós não podemos fazer nada, né? Somos salvos pela graça por meio da fé. Então, é um texto que sempre mexeu muito comigo. Eu gosto de lembrar, de ler. E é uma boa carta, cara, para quem tá precisando aí de um empurrãozinho, de uma boa base. Vai na fé que vai dar bom. Vai em Efésios. Tem fé em Efésios aí. Tem uma dica aí, pessoal. Pá! Que sacada maravilhosa, cara. Então é realmente uma carta, não poderíamos dizer menos do que magnífica, né? Porque é realmente como pisar em solo sagrado, vamos dizer assim. Solo salgado? Solo sagrado. Uma carta realmente muito rica em conteúdo, em prática, em aplicação. Então tem um pouco de tudo. Realmente é uma carta que já falou muito comigo. Acho que o meu texto favorito dela é do capítulo 4. Então onde ele trata sobre o andar dos filhos da luz, como eles se portam, a sua conduta. Mas sem mais delongas, vamos dar início aqui à nossa introdução, falando de algumas questões técnicas, práticas dessa carta, iniciando pela autoria dela. Quem é o autor dessa carta, Gerard? Segundo o capítulo 1, no versículo 1, ela foi escrita por Paulo, onde ele diz que é ele que está falando ali, né? Então, apesar de haver aí algumas pessoas que dizem que não é, outros dizem que é, então não há, algumas pessoas questionam por causa do estilo de linguagem, mas o texto canônico está dizendo que é, então a gente acaba indo por essa via, né? Tem alguns até que questionam, dizem que essa carta é escrita por um impostor se passando por Paulo. Mas o cara era bom, hein, cara? Se ele for impostor, ele era impostor do bem, então. Mas Boas ideias. A maioria dos estudiosos concorda que o autor é Paulo. Outras coisas que não são tão unânimes é falar um pouco sobre Black. Um dia a gente vai fazer um áudio só da geladeira do Thiago botando ovo, cara. É impressionante. A gente começa a gravar e começa a cair umas bolas de gelo ali, cara. Sabe aquela chuva de granizo que dá uns granizos gigantes? Parece que é isso que tá acontecendo. Vamos tentar continuar. Toda vez que a geladeira fizer um barulho estranho, a gente para e recomeça. Falando aqui um pouco de dois assuntos que não são tão unânimes, mas também são tradicionalmente aceitos e têm visões mais aceitas da data e do lugar de onde foi escrita essa carta. Falando um pouco sobre a data, muito provavelmente a gente está considerando os estudos. Dizem que Paulo ele chegou a Roma na primavera do ano de 61 depois de Cristo. Fala, inclusive, é registrado em Atos, de que ele ficou em uma casa alugada por ele mesmo. E chega a primavera então de 63 e a gente está falando de Paulo, ele foi preso aqui. Ele fica preso em uma prisão domiciliar e ele é liberado em 64 depois de Cristo. Muito provavelmente pelo que os estudos indicam. Esse registro da casa alugada está em Atos capítulo 28. Normalmente o pessoal fala que é a prisão domiciliar dele em Roma, né? Primeira prisão de Paulo.
Uma coisa interessante é que ele tinha liberdade para receber pessoas nessa prisão domiciliar, né? Então ele recebeu muitos irmãos, instruiu muitas pessoas pessoalmente, pregou bastante o evangelho, instruiu muita gente. Então, apesar de ele estar preso, ele tinha uma liberdade ali ainda, né? Era só uma situação mais... como eu posso dizer? Me fugiu a palavra. Não era o ideal, né? Não era o ideal, mas ele estava de boas, assim. Quando Paulo não estava de boas, é antes disso. Lembrando, interessante fazer uma rápida retrospectiva. Paulo tinha uma vidinha agitada, né, cara? Inclusive, se a gente for pegar todo o contexto, como que ele chega aqui, como o Geraldo disse, essa é a primeira prisão em Roma, né, de Paulo. Tranquilo e favorável ele chegou ali, né? Olha só, ele já tinha sido perseguido em Damasco, chegou em Jerusalém e foi rejeitado por todo mundo, voltou para a cidade dele de Tarso, né, que é Paulo de Tarso, foi esquecido lá, largaram ele lá, foi apedrejado em Listra, açoitaram ele em Filipos, teve que correr de Tessalônica, porque todo mundo queria matar ele. Chegou em Bereia, onde ele foi recebido, mas aí o pessoal de Tessalônica descobriu que ele estava lá, foi lá e enxotou ele de lá também. Quando ele foi para Atenas, chamaram ele de tagarela, falastrão. Em Cesareia também ele foi acusado de blasfêmia, de outras coisas. Quando ele se dirigiu para Roma, ele passou por um naufrágio. Chegou na ilha de Malta, ele foi picado por uma cobra. Até esse momento aqui ele já recebeu 195 açoites dos judeus, como registrado em 2 Coríntios. Então ele chega a Roma preso, algemado, fica nessa casa alugada, mas sob custódia do imperador, e sendo guardado pela elite do Palácio Imperial, a Guarda Pretoriana, 16 mil soldados de elite. Não que eles ficassem ali o tempo todo, né, gente? Havia um rodízio ali. Segundo os teólogos, ele ficava acorrentado a 2 soldados, um de cada lado. Então você pensa, Paulo evangelizou uma galera, hein? É nesse contexto que o apóstolo Paulo, aqui o nosso veterano missionário, ele vai escrever para essas cartas para as igrejas nas províncias da Macedônia e da Ásia Menor, porque essas são as cartas da prisão, né? Efésios está nesse contexto aí junto com Colossenses, a Filemon, Filipenses, então são as cartas da prisão. Acho que para quem a epístola foi escrita está bem claro, né? É aos Efésios. Só por via de dúvida a gente vai confirmar mais uma vez. Apesar de os manuscritos antigos, alguns antigos não trazerem essa informação de que é para Éfeso e gerar uma pequena discussão, pode ser que seja para Éfeso, talvez seja para as igrejas da Ásia Menor e Éfeso é a mais importante. Tem um pouco de discussão aqui nessa questão, mas tudo indica que realmente o destino é Éfeso, realmente. Então, onde que fica essa cidade, né? Ela é situada na costa ocidental ali, uma capital de uma província romana da Ásia Menor, que onde a gente conhece por Turquia hoje. E era o maior centro comercial daquela região. Então, era uma cidade bem imponente. Chegou a ter mais de 300 mil habitantes. Cara, para pra pensar. Mais ou menos 60 depois de Cristo, uma cidade com 300 mil habitantes. É o tamanho da cidade de Cascavel, por exemplo. 330 mil habitantes tem aqui. Nossa cidade aqui, né? Então, cara, era uma cidade imponente pra época. Muito imponente. Era uma metrópole. E também ela serviu de sede. Um dado importante é que ela serviu de sede para Paulo durante a sua 3ª viagem missionária. E ele tinha então ali uma grande afeição por aquele povo, ele gostava daquela gente, por também ter tido esse tempo ali, foi bastante tempo, né, que ele ficou ali usando ela como base. Outro negócio que a gente tem que lembrar é que, uma cidade grande assim, naquela época, era uma outra coisa, ela era rica, uma cidade muito rica, então ela tinha uma economia muito próspera, que no 1º século ali ela servia como um centro administrativo para o governo romano. Era como se fosse um centro industrial ali, né? Seu comércio movimentava muito, muito dinheiro. Então ela tinha esse sucesso econômico, né? Mas a maior parte desse sucesso não era só sobre movimentações, sobre ser um centro comercial. Estava ligada aos centros religiosos. Estava ligada à religião. Era uma cidade importante e também uma referência religiosa ali da época. Mais especificamente, a gente está falando dos templos da deusa Diana
ou a deusa Ártemis, né? Diana é o nome romano e Ártemis é para os gregos, como ela é a deusa conhecida. É uma deusa, provavelmente os estudos indicam que era uma das deusas mais adoradas pelos povos pagãos. Ela era muito conhecida no mundo antigo, uma deusa relacionada à caça, aos animais selvagens, a outras questões, mas era realmente uma questão da cidade que movimentava a cidade e os templos religiosos. Esse templo, essa deusa, a deusa Ártemis ou Diana, como você preferir, ele foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então vocês imaginem como era imponente isso. Alguns dados então sobre esse templo, por que ele era considerado essa grande maravilha do mundo antigo. Ele media cerca de 3.500 metros quadrados, é bastante. Contava com mais de 100 colunas que alcançavam aproximadamente 18 metros de altura. Então, cara, dava pra ver de longe esse negócio. Vocês já foram, pra quem é aqui do oeste do Paraná, ou também quem é de fora, já ouviu falar do show rural? Deve ser mais ou menos a extensão do show rural. Em torno de, se eu me recordo, seria metade do que é hoje. Tentem imaginar 3.500... Isso é o templo. O templo, 3.500 metros quadrados. Vocês conseguem imaginar o tamanho da casa de vocês? 60, 70, digamos que melhor 100 metros quadrados. Imagine, 3.500 metros quadrados de templo. Era grande. E um detalhe de por que essa deusa era muito famosa, muito adorada, né? Incluía sacrifícios. O povo gostava de um sacrifício, mas o que eles mais gostavam era da prostituição cerimonial. Se eu não me engano, também havia nessa cidade o templo de Apolo. Então no templo da deusa Diana existiam as sacerdotisas ali, que eram como prostitutas cultuais, vamos dizer assim, e no templo do deus Apolo haviam os sacerdotes, que também se prostituíam. Então assim, havia então... era muito famoso por causa disso. Um povo que gostava muito desse tipo de culto. Ela também tinha outros edifícios monumentais na cidade de Éfeso, né? Haviam palácios romanos, casas luxuosas, casas de banho luxuosas. Tinha até um templo dedicado ao imperador, a adorar o imperador. E aqui também existe a grande e famosa biblioteca de Celso, né? E também movimentava artes e filosofia, se desenvolvia muito em Éfeso, havia escolas de filosofia, havia teatros, bibliotecas, como eu já disse. E uma outra coisa interessante é que Éfeso é uma das 7 congregações da Ásia Menor, a qual João é instruído a escrever no Apocalipse, né? Quando Jesus manda ele escrever 7 igrejas, e ele escreve a Éfeso também. Então, a partir desse contexto, pessoal, conseguiram imaginar a cidade, a situação que está acontecendo? É nesse contexto em que Paulo está escrevendo. Vamos imaginar, você tem dentro de uma grande cidade, uma grande metrópole, em que você tem o templo da deusa Diana, o Ártemis, e o templo do deus Apolo, que era o deus Sol, ou um dos deuses principais do panteão. A gente não sabe exatamente, mas vamos fazer um exercício de imaginação. Imagine que está um de cada lado da cidade, e a igreja está no meio. Claro que provavelmente não era isso, mas para a gente conseguir imaginar, você tem uma igreja no meio desse contexto. Paulo, ele era provavelmente o mais qualificado para escrever de forma inteligente para esse povo, porque você tem aí nessa igreja uma divisão étnica e cultural muito grande, porque você tem os judeus que se converteram eles não chamavam assim, mas é o que a gente entenderia como o cristianismo, e você tem os gentios também se convertendo. Então aí você tem uma guerra cultural de os judeus com todos os seus rituais, com a lei de Moisés, e agora compreendendo o que é a verdade do evangelho, e um povo extremamente pagão inserido numa cidade em que essa cultura de adoração aos deuses é muito forte e influencia tudo. Imaginem, por exemplo, quanto dinheiro um ourives não fazia nessa cidade. O ourives é um artesão de metais preciosos. Então você tem 2 deuses principais numa cidade que é movimentada por isso,
Então imagine a quantidade de dinheiro que ele não ganhava com imagens, estátuas, diversas coisas de metais relacionadas aos deuses. É nesse contexto, nessa situação que Paulo está escrevendo. Então ele tinha noção da perseguição que aconteceria e de como a igreja de Éfeso tinha que ser extremamente qualificada e bem conduzida, bem instruída em como ser testemunha, de como ser um povo que tivesse uma conduta coerente com os ensinos de Cristo. Então imagine, você tem aí um povo, principalmente os gentios, que eles estão muito preocupados em como é que eles lidam com o passado deles. Um passado que envolve umas magias ocultas, umas macumbas para nós, mexia com astrologia, gostava de um horóscopo e tinha uma visão do destino, do final, do começo relacionado com as estrelas, e isso está tudo muito relacionado com a mitologia grega, a mitologia romana. Então é uma salada cultural, e aí você está no meio da cidade extremamente imponente com toda essa cultura, você tem uma igreja. Então é nesse sentido que a carta aos Efésios, ela realmente faz todo sentido quando nós compreendemos esse contexto, essa situação da cidade, a situação de Paulo escrevendo. É bom essa contextualização, porque se você vai ler a carta em si, você não vê Paulo respondendo questões, como em algumas cartas, ou apontando, ou falando, eu estou sabendo que está acontecendo isso, chamando a correção. Ela não tem ali um objetivo pré-estabelecido, né? Não tem nada polêmico acontecendo, eles não estão se desviando, mas é engraçado que nessa carta Paulo está estabelecendo uma base, né? Quer dar a base, a causa, o objetivo e o fim da igreja dos fiéis em Cristo. Então ele, apesar de não haver uma crise, né, tão exposta, né, como em 1 Coríntios, né, uma igreja bem tranquila, inclusive, né, na sua primeira carta, você não vê isso nessa carta. Você vê ele discorrendo o assunto, embasando, e ele não fala assim, isso aqui e tal, e dá uma cajadada assim como ele faz aos Gálatas. Então, isso são coisas legais, que quando a gente entende esse contexto, você entende o peso que essa carta tinha para aquele povo. É interessante porque a carta aos Efésios ela acaba sendo realmente universal, porque apesar de ela ter sido escrita para essa igreja, ela não tem, como o Gerard falou, ela não aborda questões específicas da igreja. Então é muito mais fácil a gente contextualizar e fica muito mais claro que claro que toda a Bíblia ela é útil e ela nos serve, mas várias coisas elas têm contextos culturais e muito específicos do tempo que foi escrito. Então nós acabamos tendo que compreender o contexto, o momento, a intenção do autor em escrever aquilo. E a carta aos Efésios ela acaba sendo, vamos dizer, de certa forma, mais fácil de transportar para o nosso tempo, porque ela é uma carta universal. Claro que toda a Bíblia é atemporal, mas a carta aos Efésios ela tem essa facilidade, vamos dizer assim, pela construção dela, pela escrita dela, tem essa facilidade. Apesar das figuras de linguagem que ele usa, ela é muito tranquila de compreender, né? Você não tem tanta dificuldade, mas quando você tem esse contexto, fica totalmente diferente, como a gente falou. Então, falando resumidamente um pouco sobre a carta em si, ela é chamada algumas vezes, quando vocês trabalharem, quando vocês lerem, para vocês que já leram, vão perceber que há muitas similaridades com a carta de Colossenses. Alguns estudiosos até chamam elas de cartas gêmeas. As similaridades são muito grandes. Mas, falando da carta aos Efésios, a verdade enfatizada por Paulo aqui, apesar de ele já ter falado disso em Romanos, em Coríntios, é que a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça da igreja. Essa é uma das principais ênfases de Paulo aqui nessa carta aos Efésios. E, de forma bem resumida, aqui é onde é o ponto alto de mostrar o crente assentado com Cristo e como esse crente deve viver de acordo com essa maravilhosa vocação, ter sido chamado por Deus, ter sido encontrado e chamado por Deus. A maioria dos estudiosos, das pessoas dos comentários e dos esboços, eles dividem a carta aos Efésios em duas partes. Então, do capítulo
1 até o capítulo 3, o apóstolo ele vai contar aos crentes, então fica muito claro que ele está falando principalmente para pessoas já crentes, reafirmando e deixando claro a posição deles em Cristo. Quem são os cristãos em Cristo? E já dos capítulos 4 até o 6, ele vai dizer, agora que vocês entenderam quem vocês são em Cristo, o que vocês devem fazer? Como vocês devem agir de acordo com essa bênção recebida? Bem, como o Thiago disse, o que a gente viu é que eles dividem realmente, a maioria dos teólogos dividem nesses 2 pontos, né? Divide ela em 2. Um ou outro que faz um comentário em um capítulo ali, mas não foge muito disso aqui também. Ele só dá uma ênfase maior em algum conteúdo que ele queira dar. Cada autor tem a sua maneira de escrever, né? Mas eu vou dar aqui tipo uns pontos para vocês, como se fosse um resumo ali, mais ou menos para vocês entenderem os temas que ele vem tratando. Como o Thiago falou, a primeira parte é como se ele estivesse doutrinando. Ele vem falando sobre nossos bens espirituais em Cristo, da parte do Pai, do Filho, do Espírito. Ele faz uma primeira oração pedindo iluminação. Ele também fala da nossa situação espiritual em Cristo, né? Que é a parte que é o capítulo 2, que eu falei que eu gosto bastante da carta. Que ele fala aqui sobre exaltados e assentados no trono. Ele faz uma segunda oração também, pedindo por capacitação. E essa seria aqui a primeira parte. Na segunda parte é como se ele estivesse falando assim, agora vocês entenderam isso, agora vamos os seus deveres, os seus direitos e deveres, quase que é isso assim que ele divide aqui. Então ele fala sobre andar em união, sobre andar em pureza, andar de um modo diferente dos gentios. Então você pega esse contexto todo que a gente falou, então vocês devem andar diferente desse povo aí. Andar em amor, andar como filhos da luz, andar com cuidado, né? Pois haviam muitas ciladas ali também, então tem que ser cuidadoso. Andar em harmonia. Ele fala sobre maridos e esposas, pais e filhos, senhores e servos, e ele fala sobre andar em vitória. Basicamente são esses aí os pontos, né, que a gente encontrou que são mais relevantes ali, né? São as divisões. E acredito que uma figura também utilizada aqui em Efésios muito comum e que às vezes é uma das mais conhecidas é essa figura que ele usa de Cristo sendo o noivo e a igreja sendo a noiva de Cristo. De que forma que ele apresenta isso? Apresentando Cristo como esse Salvador, o Redentor, o cuidador da igreja, que cuida da igreja a ponto de apresentá-la sem mácula, sem nenhum defeito, realmente redimida, completa, pura diante de Deus. E ele faz essa relação também e apela aos homens e mulheres, esses deveres conjugais, de compreenderem, como ele fala, porque o marido ele é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Isso lá está em Efésios 5. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Mas ele vai falar, maridos, ame cada um a sua mulher, como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela, para santificá-la, tendo purificado, para apresentá-la como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então nós vemos essa questão da submissão, realmente compreender, vendo que não é só de um lado que há submissão, e realmente trazer essa questão de se submeter uns aos outros. Como Cristo ele se entrega, é servo da igreja, essa figura realmente é muito presente, muito importante na carta aos Efésios. Um outro trecho famoso, né, muito se fala, quando ele fala da armadura, né, a armadura de Deus. Que ele pega a figura ali da armadura romana e vem falando que cada parte da armadura é uma dádiva que Deus nos dá ali através de Cristo. Ele fala do cinto da verdade, da couraça da justiça, os evangelhos das boas novas, usando a paz, o escudo da fé,
o capacete da salvação. Então ele vem falando desses aspectos, e antes ele fala sobre para se proteger, né, dos ataques, para se proteger dos ataques do maligno. O pessoal não gosta muito, mas é como se ele realmente estivesse falando de um contexto de batalha espiritual, né? O termo muitas vezes ficou um termo pejorativo, banalizado, porque muitas pessoas têm uma visão errada a respeito disso. Não quer dizer que isso não aconteça, não exista, mas muitas vezes as pessoas evitam falar o termo e tentam achar um outro termo, mas é o termo mais fácil para se usar, né? Então ele fala disso para a gente se proteger, para a gente estar calçado com o Evangelho, realmente estar firme, para que a gente possa ficar firmes depois da batalha. Isso é muito interessante, então ficar firmados nas coisas que Cristo nos dá e para que a gente possa continuar caminhando com Ele. Então é um trecho muito famoso, fica aí mais um incentivo para você estudar essa carta. E por hoje é só, pessoal. Lembrando aqui somente dos nossos materiais de referência, as nossas colinhas. Nós continuamos utilizando agora o comentário expositivo de João Calvino, que ele faz da carta aos Efésios. Nós também estamos utilizando o comentário bíblico do pastor Hernandes Dias Lopes. Além disso, também o comentário bíblico expositivo do Warren Wiersbe, também muito interessante. E além disso, também o comentário histórico-cultural da Vida Nova, que traz questões bem específicas da história e da cultura, um material também muito bom. Além das referências que nós temos utilizado, queremos aqui deixar o nosso agradecimento à minha esposa Samela, que se encontra em cárcere privado. No ar-condicionado, claro. No ar-condicionado, é claro. Mantendo a cachorra quietinha, nossa cachorrinha aqui para não fazer barulho, porque a geladeira já faz barulho suficiente. Agradecer aí a minha esposa também por ter me liberado para vir, né? Brincadeira, é um amor. É isso aí, muito obrigado por aguentar a gente. Foi um pouco mais curto do que o outro, com certeza, né? Não tem tanto assunto pesado para se tratar aqui, digamos assim. Então acaba que a parte do contexto fica um pouco mais tranquila da gente lidar, é mais histórico, não tem tanto conceito teológico para a gente trabalhar numa introdução. Mas é isso aí, galera, a gente vai continuar com esse projeto. Se você gostou, deixa o seu like lá na thumb do Instagram. Logo no final vai ter o recadinho aí dizendo onde você acha que encontra a gente. Curta, compartilha esse conteúdo se você gostou, para que mais pessoas possam ter acesso, mais pessoas possam ser edificadas, possam ter essas informações também, porque muitas vezes é difícil, porque tem muita leitura para se fazer, tem muita gente que não acaba tendo um pouco de dificuldade de ler. Então a ideia aqui é facilitar para que o povo de Deus compreenda melhor a palavra de Deus. Acho que esse é o principal ponto. É isso aí, cara. Isso aí, pessoal, nos ajudem com espalhando esse podcast. E mandem um pix para o... Brincadeira, gente. Não, ainda não. Pô, velho, ainda não, mano. Você tá doido. Mandem um pix pro Thiago comprar uma geladeira que faz menos barulho, por favor. Seria uma boa. Mas é isso, pessoal. Fiquem com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E até a próxima. Até, galerinha. Atenção, chegou a hora dos recados. Se você gostou do nosso podcast, dá uma moral pra gente. Estamos em várias plataformas. No Instagram, @vagamenteoficial. No Spotify, Vagamente. A página do Facebook, Vagamente. YouTube, Vagamente Podcast. E também temos o nosso e-mail para receber a sua pergunta, sugestão ou reclamação. Ou qualquer coisa que você queira nos dizer. Às vezes a gente não lê, mas o e-mail é deustalendo@gmail.com. É isso aí, até a próxima!